Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. É muito fácil a gente ler os capítulos que nós vamos ler, se é que os irmãos já leram, acredito que alguns já tiveram a oportunidade ao longo da semana de ler, e imaginar que nós vamos ver mais do mesmo, né? Mas, na verdade, não é mais do mesmo. É mais de coisas novas para nós, né? De novidade. Eu, ao longo de 2 semanas, fiquei, assim, rascunhando em cima desse texto, procurando um entendimento melhor, e ainda hoje pela manhã o Senhor me aprofundou o sentimento, né, com respeito a essa palavra, de forma, assim, que a gente vai certamente ganhar do Senhor mais graça e visão com relação a muitas questões que são práticas e eminentes na nossa vida, né? Nós estamos num momento até oportuno para olhar essa palavra. Amanhã é dia de eleições, né? Amanhã é dia dos políticos. É dia em que eles procuram tomar o poder. Então, nós vamos ver aqui, na leitura desses versículos, como que funciona, né, essa estrutura de poder. Quais são os interesses. E como que o Senhor, ele soberanamente, né, enquanto os homens lutam pelo poder, para ter domínio, para ter influência, para ter autoridade, é como um grupo de pessoas que está dentro de um ônibus se debatendo para ver quem senta na melhor poltrona, ou na poltrona da frente, aquela que dá maior visibilidade, mas, na verdade, quem guia o ônibus é o Senhor, né? Ele vai chegar no lugar que tem que chegar, independente da balbúrdia que, eventualmente, as pessoas façam dentro do ônibus. Nós vamos ler hoje, Atos capítulo 24, os versículos de 22 até capítulo 25, 12, eu vou fazer a leitura aqui com os irmãos, e eu vou fazer a leitura na Bíblia de Jerusalém, porque eu achei o texto assim mais fácil de ser compreendido por nós, além de adicionar, frente à versão do João Ferreira de Almeida, alguns detalhes que eventualmente podem ter escapados, e nessa versão da Bíblia de Jerusalém tenha ficado complementarmente mais claro para nós o que realmente era o sentimento que estava aqui por trás, né? Então, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem na Bíblia que os irmãos tiverem aí, as diferenças não são gritantes, mas tem alguns detalhes significativos, os irmãos percebam, né? Nós vimos que, inclusive, né, Paulo, ele vinha sendo, assim, ao longo desses últimos capítulos, ele é perseguido pelos judeus, né, ferozmente perseguido, desde o momento em que ele esteve no templo, ele é retirado pelas mãos de Lísias, né, da mão dos judeus, que praticamente queriam ali executar um julgamento de rito sumário, né, assassinos, porque dentro da lei judaica, os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir, eu compartilhei isso na semana retrasada, você não pode matar uma pessoa, ou condenar uma pessoa, ou condená-la à morte sem um julgamento. Isso está declaradamente registrado na palavra do Senhor, nós vimos isso, mas eles já estavam tão longe da palavra do Senhor que aquilo ali ficou uma sombra, né? Aquela aura de religiosidade, aquela aura de proximidade com Deus, quando na verdade muito longe eles estavam. E depois, então, em meio àquela confusão, Lísias leva Paulo até Félix, e ali ele fica detido, né? Não sem que os judeus não tenham feito um tremendo esforço para fazer uma acusação contra ele, levando um advogado, levando uma pessoa eloquente no sentido de eventualmente conseguir arrebatar Paulo das mãos de Lísias, de Félix, e aí executar um julgamento em Jerusalém, trazê-lo a Jerusalém para ser morto. Essa circunstância tem um paralelo muito forte, nós já vimos isso, com o próprio julgamento e morte do Senhor, né? Mostrando que Paulo andava nas pisaduras realmente do Senhor, caminhou muito próximo do caminho do Senhor, no sentido das experiências que ele passou. E aqui, ainda entrando um pouco antes do capítulo 25, a gente vê que Paulo faz uma defesa, e a defesa dele, diferentemente das acusações que os judeus faziam, era uma defesa baseada na verdade. Os judeus faziam uma acusação baseada em mentiras, e a gente sabe que provar uma mentira é impossível.
é quase que um axioma, não dá para provar uma mentira, porque uma mentira é uma coisa que não existe. Então, você não consegue provar. E eles faziam asseveradas acusações das quais não podiam provar. Devido a isso, Félix também percebeu que o caso não era tão simples a ponto de entregar Paulo na mão dos judeus, porque não tinha consistência. Por outro lado, a defesa de Paulo, baseada na verdade, expõe de maneira muito clara que ele não tinha feito nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra os profetas e nem contra Roma. Ele simplesmente tinha entrado no templo para adorar o Senhor, não sem antes cumprir exatamente aquilo que a lei determina quanto à purificação, quanto à forma, porque Paulo, nada mais, nada menos, era um fariseu dos fariseus, ou foi, né? Uma pessoa extremamente versada na lei, conhecedor das minúcias do que é necessário de se fazer em termos comportamentais, posicionais, com respeito a caminhar dentro do judaísmo, né? Ele era conhecido assim. Então, acusá-lo, como os judeus haviam feito, da forma que haviam feito, era uma leviandade, porque ficava difícil, né? Uma pessoa que anda retamente dentro do padrão da lei, para você conseguir desmontar ela e fazer uma acusação, é algo bastante complexo, né? Tem que haver uma conjunção de fatores onde todo mundo está totalmente corrompido. Claro que aqui a gente não pode dizer que Lísias, que Félix, que Festo não eram pessoas corruptas, mas, por outro lado, a gente sabe que por cima disso tudo está a soberania de Deus, né? Então, nada do que a mente humana pode imaginar que fosse possível acontecer, aconteceria fora daquilo que era o ponto limite, até o ponto em que Deus permitia, né? Então, eu creio que Paulo, apesar de fazer a parte dele, né, na sua defesa, na sua postura, né? Ele sabia que Deus o havia encarregado de ir a Jerusalém, né, para testificar, ir até Roma para testificar. Ora, se ele recebeu do próprio Senhor, numa visão pessoal, esse direcionamento, eu creio que ele estava muito firme nessa posição. Acho que nos momentos de maior pressão na mente dele, devia vir aquela recordação da visão que ele teve quando o Senhor garantiu para ele de que ele iria a Jerusalém e ele iria a Roma. E ele não havia chegado ainda a Roma. Então, certamente, ele falou, ainda estou com o salvo-conduto do Senhor para prosseguir, né? Bom, vou fazer a leitura aqui com os irmãos acompanhem. Terminado, né, então, o discurso de Paulo, e Félix, melhor informado a respeito, do versículo 22 já, né, Félix, melhor informado a respeito do caminho, protelou o assunto dizendo, na nossa versão, aí adiou, né, acredito que de muitos, aqui na versão de Jerusalém fala protelou, e eu creio, depois, pela minha percepção de leitura, que essa palavra protelou dá uma caracterização mais real do que realmente ele fez, né, protelou o assunto dizendo, quando o tribuno Lísias descer, ouvir-vos-ei, ordenou ao centurião que conservasse a Paulo prisioneiro, mas que lhe deixasse relativa liberdade, e a nenhum dos seus impedisse prestar-lhe serviço. Alguns dias mais tarde, Félix veio com sua mulher Drusila, que era judia, mandou buscar Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. Mas, como se pusesse a discorrer sobre a justiça, a continência, o juízo futuro, Félix, aterrado, respondeu, por ora podes ir, chamar-te-ei em outra oportunidade. Esperava, além disso, que Paulo lhe desse dinheiro, por isso mandava também muitas vezes chamá-lo para conversar com ele. Passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo cativo, ou prisioneiro. Festo, 3 dias depois da sua chegada à província, subiu de Cesareia a Jerusalém. Os sumos sacerdotes e os principais judeus constituíram-se diante dele acusadores de Paulo, apresentando-lhe petições contra ele, suplicavam à mercê de que fosse transferido para Jerusalém.
preparavam uma emboscada para matá-lo no trajeto. Mas Festo respondeu que Paulo devia permanecer na prisão em Cesareia, que ele também, aliás, ia partir logo. Aqueles dentre vós que são qualificados, disse ele, desçam comigo. E se esse homem é culpado de alguma coisa, acusem-no. Depois de ter passado entre eles de 8 a 10 dias, no máximo, desceu a Cesareia. E sentando-se no tribunal, no dia seguinte, mandou trazer Paulo. Quando este compareceu, os judeus que haviam descido de Jerusalém o cercaram, levantando contra ele muitas e graves acusações que eram incapazes de provar. Paulo se defendia. Não cometi, dizia ele, falta alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo agradar aos judeus, respondeu a Paulo, queres subir a Jerusalém e ser julgado lá em minha presença? Paulo, contudo, replicou, estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus. Tu o sabes perfeitamente. Mas, se sou realmente culpado, se cometi crime que mereça a morte, não recuso morrer. Se, ao contrário, nada de bem fundado há nas acusações destes contra mim, ninguém tem o direito de me ceder a eles. Apelo para César. Então Festo, depois de ter conferenciado com seu conselho, respondeu, apelaste para César e a César irás. Bom, a leitura já nos dá um excelente panorama, né, da situação na qual Paulo se encontrava, né. Eu queria fazer um preâmbulo, né, antes de entrar no detalhamento dos versículos, que mostra que essa circunstância pela qual Paulo estava passando tem uma característica que é peculiar relativa à pessoa dele. Ele estava passando esse momento, né, difícil perante autoridades. Mas se nós olharmos para a palavra do Senhor como um todo, ela também contempla para nós, de uma forma geral, uma incumbência muito semelhante à que Paulo estava cumprindo naquele momento, de ser testemunha perante homens, perante autoridades. Hoje os irmãos saíram, a gente sai dizendo que vamos pregar o evangelho, de fato, essa é a realidade, mas a pregação do evangelho é o testemunho da pessoa do Senhor Jesus, né? Quando você prega o evangelho, você está testemunhando o Senhor Jesus. Eu queria que algum irmão lesse, por favor, Mateus 10, 18. Por minha causa, serei levados à presença do governador e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Amém. Então, os irmãos veem aqui uma colocação de espectro amplo, né? Na nossa vida, não só quando você é preso, eventualmente, né? Ou está diante de uma situação aterradora, como foi Paulo, em que ele estava sendo acusado, mas nós somos muitas vezes levados diante de autoridades, somos levados diante de pessoas, e esse é o encargo que o Senhor dá a nós, né? Nós comparecermos diante das pessoas e manifestarmos o testemunho do Senhor. Esse é o grande comissionamento que é dado para nós, né? O qual nós cumprimos, às vezes, de maneira esporádica e especial, como fizemos hoje, e outra de maneira ordinária, quando a gente faz isso, muitas vezes, de modo cotidiano na nossa vida, quer seja no trabalho, nas relações pessoais, com amigos, colegas, pessoas que conhecemos na nossa comunidade. Essa semana que passou, o Alex havia feito a mim uma indicação de uma advogada, e eu tive a oportunidade de ter uma reunião com ela, e no meio dessa reunião, acabou transparecendo com respeito à minha pessoa para ela e com respeito da pessoa dela para comigo, de que nós criamos no mesmo Senhor.
Então, quando a gente deixa transparecer a nossa fé, deixa transparecer a natureza do Senhor que está em nós, ela é percebida não só pelo outro lado, que pode ser um irmão também, que bom, porque você está testemunhando, né? E a pessoa percebe que você tem um testemunho. E por outro lado, se a pessoa não é um cristão, ainda não foi salvo pela fé, ela vai perceber em você algo diferente. Eu me recordo de um testemunho de um irmão que conosco reuniu durante muito tempo, talvez alguns de vocês conheçam, o Pércio Caldo Martinelli. Uma vez eu estive em São Paulo para uma entrevista de emprego, pouco tempo depois de ser formado. O Pércio trabalhava numa empresa chamada Andersen Consulting, uma empresa muito renomada na época, uma das maiores empresas de consultoria no mundo, e eu havia conseguido, por conta de méritos de nota de faculdade, estar lá naquela oportunidade. Aí, passando por uma entrevista, me perguntaram, alguém te indicou aqui? Eu falei, não foi indicação, foi uma chamada que foi feita na universidade, onde vocês estavam recolhendo currículos, e eu soube que meu currículo foi selecionado. Se você conhece alguém aqui? Eu falei, conheço, citei o nome do Pércio. E aquela pessoa, naquele momento, era início da minha vida cristã também, e aquilo já me impactou. Ele me relatou o seguinte, o Pércio é uma pessoa diferenciada. Denotando não a questão diferenciada profissionalmente, ele havia se formado um pouquinho à frente de mim, talvez 2 anos, mas com relação à sua conduta pessoal e integridade, né? Então, às vezes, a gente não imagina o impacto do nosso testemunho, quer seja pela conduta, ou pela palavra, ou pelo procedimento, que há nos ambientes onde nós estamos, né? Esse é o testemunho que nós carregamos do Senhor, onde quer que nós estejamos. Por outro lado, em Atos 9:15, algum irmão poderia ler, por favor? Amém. Então, olha que maravilha, né? Deus tem uma grande comissão, como está relatado aqui em Mateus 10:18, e aqui ele coloca, sim, em Atos 9:15 depois, né? Primeiro Atos que nós lemos, Mateus, né? Que nós lemos 10:18. Ele tem uma comissão geral, mas aqui ele expressa uma comissão particular, em Atos 9:15, né? E que Paulo era essa pessoa, né? Que estava ali para levar o testemunho do Senhor de maneira especial. E é isso que está acontecendo exatamente aqui, meus irmãos. Nós estamos lendo já há várias semanas. Paulo está tendo uma oportunidade, ou seja, o Senhor, ele arranja os lugares, ele arranja as pessoas e nos introduz dentro do contexto. Ele cria as oportunidades, ele cria as circunstâncias, ele nos leva até os momentos e lugares a encontrar pessoas para que nós possamos simplesmente falar a verdade. É tão mais fácil falar a verdade do que a mentira, né? A verdade, ela soa e ecoa e causa profundo impacto nas pessoas. Então, o que está acontecendo aqui com Paulo é nada mais, nada menos do que ele estar no lugar, na hora e com as pessoas que o Senhor previamente queria que ele estivesse. Esse arranjo é divino. Quando a gente tem percepção dos arranjos divinos na nossa vida, mesmo em meio às situações difíceis, a gente consegue provavelmente, com certeza, encontrar a paz que nós cantamos naquele hino, né? Porque você percebe que você não foi sozinho para lá. Você percebe que não foi para lá porque você quis, nem porque os outros quiseram, mas porque Deus criou as circunstâncias que te levaram a estar naquele momento, daquela forma lá, né? Então, no versículo 22, fala que Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, ou postergou a causa, ou protelou a causa, né? E eu acho que como comentei com os irmãos, que essa questão do protelar é muito própria, porque ele manteve Paulo 2 anos, né, com prisão preventiva, vamos dizer assim, baseado numa acusação fajuta, porque ele não queria desagradar aos judeus, né? Então, ele protelou. A gente vai ler e vai perceber claramente que
Félix já estava até convencido que Paulo não era um culpado. Ele gostava até de ouvir a Paulo, e queria ouvir a Paulo, ainda que por momentos aquilo tenha incomodado, deixado ele aterrorizado. Mas Félix protelou, né, postergou, adiou. E ele, né, queria conhecer mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Essa questão, essa palavra caminho, né, que já apareceu várias vezes aqui no livro de Atos, há 5 menções dessa palavra caminho no livro de Atos, aqui a gente está vendo mais uma vez, já foi explorado com os irmãos um pouco com relação o que significa essa palavra, o caminho, né? Ela denota muito daquilo que é o comportamento das pessoas, ou aquilo que modela o comportamento das pessoas que creem em Jesus e passam a seguir um determinado caminho, que é um caminho contrário à religião, que é um caminho contrário ao mundo, que é um caminho de libertação, é um caminho de salvação, é um caminho de justiça, é um caminho de amor, é o caminho de todas as virtudes e verdades do Senhor. Então, essa palavra caminho, ela é muito rica, porque o Senhor mesmo, ele é o caminho. Em João 14, 5 e 6, o Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, veja só, esse versículo ele encaixa plenamente, né? Quer chegar ao Pai, quer chegar a Deus, existe um caminho. Esse não é o caminho dos homens, esse não é o caminho da religião, mas esse caminho é Jesus. E a gente sabe, pela leitura dos evangelhos, que da boca do Senhor não saiu uma palavra sequer fazendo menção de religião nenhuma. Mas ele mesmo se apresenta como caminho. Aqueles que andam nas pisaduras do Senhor, nos caminhos do Senhor, chegam ao Pai. Aqueles que desse caminho se afastam, se perdem. E a gente vê nitidamente que a religião judaica, naquele momento, já estava longe do caminho, né? Um dia eles começaram no caminho. Que caminho foi esse? O chamamento que Deus fez a Abraão para sair da terra de Ur dos caldeus e segui-lo. Vem por esse caminho. Eles vieram pelo caminho. E ao longo do caminho se perderam. E a gente escuta muito falar isso, né, no mundo cristão. Fulano se perdeu. Perdeu? O que é isso, se perdeu? Perdeu o caminho. Se perdeu, se desviou do caminho. Perdeu o caminho. Então, pela graça e pela misericórdia do Senhor, a gente tem que estar sempre muito atento, né? A não sair do caminho. Nesse caminho, irmãos, muitas vezes existem encruzilhadas, existem placas de desvio, né? Existem irmãos que entram por determinada rua, outros entram por outra rua, às vezes a gente fica até confuso, mas se a gente seguir o Senhor com boa consciência, como Paulo fez, você vai permanecer no caminho correto. A partir do momento que você deixar de seguir o Senhor para seguir homens, você vai perder o caminho. Então, esse é um primeiro ponto importante aqui nesse versículo, né? Importante a gente entender, porque Paulo certamente falou para Félix, para Festo, a respeito do caminho, né? Bom, vamos dar sequência aqui, né? A gente sabe que o Senhor separou, Paulo tinha características humanas importantes para que ele pudesse estar diante de reis e autoridades. Ele era uma pessoa culta, uma pessoa que tinha habilidades de oratória. E Deus usa muito isso e causa impacto por intermédio dele. Então, você imagina, né, um bom orador, uma pessoa com uma clareza mental e uma boa lógica, dotado de uma palavra da verdade, é como um exército poderoso, né? Que dispara realmente aqueles tiros, aquelas munições da verdade que derrubam todas as falsidades, filosofias, falsos ensinamentos. Então, Paulo estava numa posição especial e foi colocado diante de pessoas que, por razões a gente não sabe quais, mas ele esteve diante de autoridades, confrontando a consciência dessas pessoas. E também diante de autoridades religiosas, confrontando a consciência dessas pessoas. Bom, o versículo 23 nos fala, né, que e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido,
tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Eu creio que esse versículo 23, ele é uma decorrência da percepção que Félix teve de Paulo. Se realmente, quando os judeus fizeram a acusação, Paulo fez a sua defesa, Félix tivesse percebido que Paulo era realmente um malfeitor, um mau caratista, um mentiroso, pega numa falta grave, mete ele aí em grilhões ou entrega ele para os judeus, eles que se acertem com ele lá, ou vamos fazer um julgamento aqui, porque ele é romano, mas existem provas e evidências e ele demonstra ser uma pessoa de mau caráter. Eu acho que a percepção de Félix foi justamente ao contrário. Ele percebeu a natureza criminosa dos judeus naquele momento, sabiam da intenção deles de matá-lo e resolveu mantê-lo ali dentro de condições de benefício, né, com relativa liberdade, tratando com indulgência, ou seja, uma indulgência é uma forma de concessão em que talvez uma pessoa esteja dentro de determinada regra que lhe privaria determinadas liberdades ou condições de acesso, mas a indulgência permite, né, se você recebe indulgência do presidente, olha, eu vou dar um indulto para ele, então recebeu indulgência, no fim do ano tá livre, né, para poder ir para casa, para poder visitar familiares, então Paulo recebeu essa indulgência, né. No versículo 24, nós vemos que, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, vê que aqui há uma ressalva, né, irmãos, entre vírgulas, né, que era judia, mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo com respeito à fé em Cristo Jesus, né. É interessante, por que Félix chamaria a Paulo para ouvi-lo com respeito à fé? Porque provavelmente, no momento em que Paulo já fez a sua primeira defesa e tocou em aspectos relacionados à justiça, à verdade, à pessoa do Senhor, isso deve ter despertado em Félix uma curiosidade, até porque sua mulher era judia. De certa forma, havia alguma correlação. Sabemos que Félix era uma pessoa que veio de um nível social inferior, ele era um escravo liberto, uma pessoa que, por questões de influências políticas, alguém, como fala, né, quando você vê um jabuti em cima de uma árvore, não mexe com ele. Ele pode parecer burro, pode parecer feio, mas não mexe com ele, porque se ele está lá, alguém pôs ele lá. Né? Não mexe. Nas empresas eu escutava muito disso, a gente se espanta, né? Às vezes vê determinada pessoa em tal posição, fala, meu Deus, como que isso aconteceu? E logo me falaram, olha, como a gente não sabe, mas não mexe, porque como o jabuti não sobe em árvore, alguém pôs ele lá, não mexe. Né? Então, eu creio que aqui tem um pouco dessa questão, Félix foi colocado nessa posição, foi arranjado um casamento para ele, né? Drusila, ela era uma mulher que os historiadores, há relatos, registros históricos, que dizem que ela era uma mulher de extrema beleza, a ponto da sua irmã Berenice ter ciúmes dela, e tratá-la mal, né, e tratava mal. Ela estava dentro de uma família de descendência herodiana, né, da família de Herodes, e diz que seu pai, né, primeiro ofereceu Drusila a Epífanes, filho do rei Antíoco. A gente sabe que as mulheres eram usadas nesses arranjos de casamento, isso não só na época do Império Romano, até a Idade Média era assim, os reis da Europa davam por casamento suas filhas com príncipes e com outros para criar as relações de poder, né, na Europa. Não era diferente ali, né, nos princípios da história do Império Romano. Ela foi oferecida a Epífanes, filho de Antíoco, mas este se recusou. Por que ele se recusou a casar com ela? Uma mulher belíssima, né? A ideia era de que não fosse recusada. Mas a história conta que ele se recusou porque, primeiro, ele teria que se converter à religião judaica e, por conseguinte, teria que se circuncidar. Aí ele achou que não valia o preço, né? Não vou seguir esse caminho, né? Não vou seguir. Mas fala que Félix, provavelmente conhecedor da beleza de Drusila, sabedor dos arranjos, né, que ali haviam se estabelecido, ele mandou um judeu de Chipre, que era considerado um mago. Então aqui começa um pouco, mais uma vez, a abrir o detalhe do caráter da pessoa de Félix. Nós já vimos em
estudos anteriores que Félix era uma pessoa violenta, era uma pessoa de caráter dúbio. Aqui a gente sabe que ele era uma pessoa que gostava de uma propina. Provavelmente Paulo não era o primeiro a quem ele extorquiu ou tentou extorquir com propina. E agora a gente vê que, com relação à questão espiritual dele, provavelmente ele era uma pessoa envolvida com demônios, ou pelo menos demônios controlavam sua vida. Ele manda um judeu de Chipre que era considerado um mago, e a gente sabe que as artes mágicas eram condenadas dentro da lei judaica, né? Toda feitiçaria é condenada dentro da lei judaica. Toda necromancia é considerada pecado contra o Senhor. E aqui ele pega um mago, uma pessoa, para convencer Drusila a quê? A largar o seu marido. Por quê? Porque, por fim, antes dele pôr os olhos, né, em Drusila, e tendo ela não conseguido se casar com Epífanes, porque ele não quis se converter, o seu pai fez o casamento dela com uma pessoa chamada Aziz. Né? Então, primeiro, ela não casa com Epífanes, o seu pai, então, passa ela para outro, com interesses, né, também, rei de Emesa, Aziz era rei de Emesa, ela casa com ele, e estando casada com ele, olha só, Félix põe o olho nela, provavelmente em algum encontro, né, dentro dos encontros palacianos e dos arranjos políticos na época, Félix põe o olho nela, então manda lá esse judeu, que era considerado um mago, para convencer Drusila a largar o marido e casar-se com Félix. Ora, por que você não manda uma pessoa como um enviado teu, uma embaixada, vamos assim dizer, ó, vai lá, fala para aquela mulher que ela vem comigo, que eu vou dar para ela coisas, vou dar bens, vou dar... Não, ele escolhe um mago. Então, sabe quando a gente anda por aí pela cidade e encontra aqueles papéis colados em poste, dizendo que traga o seu marido, traga o seu, né, aquele que você ama. Ele contratou um mago para enfeitiçar a Drusila, para largar o marido dela e vir para ele. E isso aconteceu, irmãos. Ela foi, podemos dizer, enfeitiçada por essa pessoa, largou o marido e, em condição de adultério, veio a se unir com Félix. Então, eu estou trazendo aqui mais uma vez, já havia comentado anteriormente com os irmãos, que Félix era uma pessoa problemática. O próprio Império Romano, depois de 2 anos, acabou dispensando ele pelo conjunto da obra, que envolvia violência contra adversários políticos, violência, inclusive, contra os religiosos judeus, violência contra o povo judeu, e, por fim, desagrado de todos, né? Então, esse era Félix, né? Bom, ele se casa aí com Drusila, né? Ou se ajunta, né? Porque, na verdade, ela era casada e ela estava em adultério com ele, né? Mas Félix, assim, ele tinha interesse, a palavra fala que ele tinha interesse aqui no versículo que nós lemos, né, que ele tinha interesse em ouvir a Paulo. Eu creio que todas as pessoas que ouvem pela primeira vez uma pessoa eloquente, que trata sobre um assunto do qual você não conhece totalmente, desperta aquela curiosidade, puxa, eu gostaria de ouvir mais a respeito, né, seja isso dentro do campo da ciência, do conhecimento, né, você é uma pessoa que sabe mais, puxa, eu gostaria de estar mais vezes com essa pessoa para conhecer o que ela conhece. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Félix queria voltar a ouvir a respeito de Paulo, as palavras que ele havia começado a pronunciar e a expor com relação à lei, aos profetas e à esperança que há em Deus, né? Então, no versículo 25, né, Paulo, já sabendo, né, que Félix não se encontrava no lado daquele grupo dos que são chamados justos, né, Paulo já deve ter percebido as nuances, Paulo também devia saber dessa situação do casamento equivocado, né, com a sua companheira lá, ou sua junção lá equivocada. A gente percebe como que o Espírito de Deus usa Paulo para falar uma palavra direta para Félix, uma palavra que fosse iluminá-lo quanto ao pecado. Então, aqui também a gente pode ver que, a despeito de toda a maldade de Félix, de toda a corrupção, Deus não nega a oportunidade de salvação para ninguém. Às vezes a gente olha uma pessoa, conhecedor,
que a gente é, do caráter dela, da perversidade, da maldade, da mentira, do ponto em que você tem nojo daquela pessoa, e você fala, eu não vou falar do evangelho para essa pessoa, arruma outro. Mas aqui, o Senhor coloca Paulo para falar com Félix. Então, no versículo 25, quando Paulo começa a falar, ele começa a falar uma palavra que é dirigida especificamente para Félix, né? E a palavra nos diz assim, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado, aterrorizado, e disse, por agora podes retirar-te, ou seja, para, chega, né? Chega. E quando eu tiver um vagar, quando eu tiver algum tempo, talvez eu volto a te chamar. A gente fica assim, né? Fala, puxa, tanta coisa Paulo podia ter dito para Félix, quantas coisas. Mas ele falou os pontos que Félix precisava ouvir, porque era nesses pontos que consistia a fraqueza de Félix. Ele falou sobre justiça, ele falou sobre domínio próprio, a gente sabe que Félix era violento, inclusive tem uma nota aqui na Bíblia de Jerusalém, que cita que Félix era um libertino. O que significa um libertino? Um libertino é uma pessoa que não tem limites, é uma pessoa de liberdade total. E Paulo vai falar para ele sobre domínio próprio, que é o oposto daquela pessoa que é um descontrolado, quer seja na comida, na bebida, no sexo, nas vontades, na violência, ele era um libertino, cometedor de libertinagens. E aqui fala, Félix era libertino, brutal e dissoluto. Uma pessoa desse padrão, né? E o Senhor encaixa uma palavra, um versículo 25, exatamente para ele. Exatamente para ele. Com relação à justiça, a gente sabe que Deus fez-se justiça por nós. Certamente, Paulo deve ter relatado para ele que não há justiça humana, que o homem é pecador, e que o homem, por causa do juízo, está condenado, mas que Deus fez-se justiça no nosso lugar. Morreu por nós para pagar a dívida da nossa libertinagem, da nossa grosseria, das nossas dificuldades. Então, Paulo relatou a ele. Algum irmão pode ler, por favor, João, capítulo 3, versículos 17 e 18? (17 e 18). Portanto, Deus enviou o seu Filho, não para que nos julgasse, mas para que fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e não crê já está julgado, quanto não crê no novo Espírito. Então, eu fico aqui imaginando, né? Paulo, com a eloquência que tinha, com o domínio sobre a palavra de Deus, com o conhecimento, que ele provavelmente deve ter dito tais palavras quando se referiu acerca da justiça. Todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que não crer já está condenado. Esse é o momento que bate, né? Bate em Félix, e Félix faz o exame de consciência e deve ter se percebido, nossa, como eu sou, né? A pessoa tem consciência das suas maldades, das suas perversidades, das suas libertinagens, como eu sou. E olha a situação em que eu me encontro sendo aqui confrontado, e ele deveria ter uma percepção de que, de alguma forma, assim, existe Deus, existe um Deus que se manifestou. Então ele é confrontado. Depois fala do domínio próprio. Alguém podia ler Gálatas 5, versículos de 20 a 22? Gálatas 5, 20 a 22. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos, percebam, né? Paulo está dissertando. Quando ele pega cada um desses temas, justiça, domínio próprio, ele está falando daquilo que lhe é próprio de seu conhecimento. Quem escreveu o livro de Gálatas? Que nós acabamos de ler. É Paulo. Quando fala que ele dissertou, significa que ele não passou simplesmente e falou, olha, o Félix, você tem problema com a justiça, acho que você é uma pessoa que tem problema de domínio próprio e que vai haver juízo vindouro sobre você. Não, aqui está dizendo que ele dissertou sobre esses temas. Por isso que eu estou explorando um pouco com os irmãos, um pouco das beiradas, né? Quando ele falou de justiça, né? Nós lemos em João, a obra de Deus de salvação, domínio próprio, agora em Gálatas, e também do juízo vindouro. Algum irmão pode ler Apocalipse 20, 12? Foram julgados, né, Fernando? Foram julgados. Então, aqui, Paulo fala, né, da justiça, que Deus se fez justiça pelos homens, fala do domínio próprio com relação a tudo aquilo que o homem faz que não é conveniente perante Deus, e depois aponta para a justiça que vai haver sobre a vida das pessoas, o julgamento que virá. Isso deve ter causado um impacto tão forte em Félix, acredito que ele tenha se desequilibrado nesse momento, né? Virou a mesa, a situação virou, né? O seu coração bate mais rápido, você se sente nervoso, você se sente acuado por aquelas palavras, você se sente colocado no canto da parede, você não tem o que dizer e também você não tem o que falar, e você fala, chega. Eu tenho um amigo de infância, né, que frequentava a nossa casa aqui, a Janete conhece, o José Mendonça, por vezes ele vinha na casa da minha família aqui em Campinas, e depois que eu encontrei o Senhor, por vezes cheguei a falar para ele, lá em casa, morava num quartinho de fundos na casa dos meus pais, e comecei a falar para ele, porque sabe aquela coisa da efervescência, né, de você é salvo, você fica borbulhando, e aquelas borbulhas pingam nos outros, e falei para ele, e ele ficou apavorado e falou, para, que eu não quero mais ouvir sobre isso. Não é porque ele não entendesse, é porque as palavras tocaram na natureza dele, né? Nas questões que cercavam a nossa juventude. Porque na juventude a gente é assim, né? A gente é intempestivo, a gente está correndo, os meninos, os rapazes estão correndo atrás das mulheres, das meninas, das festas, das coisas. Você é do mundo, você bebe, você come, você fuma, você faz de tudo. E quando eu falei para ele daquilo que eu tinha ganho, daquilo que o senhor estava me mostrando, aquilo, ele falou, para. Graças ao Senhor, passaram-se aí, eu conheci antes de estar casado, já estou casado há mais de 40 anos, hoje, há algum tempo atrás, né, eu vinha falando para ele já há muito tempo, para esse amigo, né, do Senhor. Mandei uma Bíblia daqui lá para a cidade de Cruzeiro, quase na fronteira aí de São Paulo, do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro. E por conta de uma circunstância que Deus levantou na vida dele, ele se abriu para começar a ler, leu a Bíblia, e hoje ele se posiciona, pelo menos confessadamente, como uma pessoa que crê na salvação. Antes ele era apenas um religioso. Hoje ele tem traços da religião, ainda guarda muito do homem natural, mas recebeu luz do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, não está relacionado à minha pessoa ou à pessoa especificamente de Paulo, mas às circunstâncias que Deus cria na nossa vida, nos colocando diante de pessoas, amigos, colegas, como eu já falei, pessoas do nosso círculo, e quando a gente consegue expressar o Senhor, a gente sai da casca do nosso homem natural, nunca volta vazia, como fala, né, que a palavra do Senhor não volta vazia. Passados aí quantos anos, né, Fernando? Muitos anos. Ainda recentemente, eu troco comunicação com ele frequentemente, muitas vezes me surpreendo com o retorno que ele me dá
das perspectivas de coisas que eu compartilho com ele, de quanto Deus tem crescido na percepção de visão dele com relação às coisas, né? Bom, Félix não queria mais ouvir por enquanto, né? Mas Félix tinha outros interesses. A princípio, ele queria ouvir Paulo porque ele tinha interesse de conhecer a verdade, um pouco mais a respeito do caminho. Mas Félix tinha outros interesses também. E aqui no versículo 26 fala quais são esses interesses, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Então, os irmãos percebem, né, que interesse torpe e misturado, né? Ao mesmo tempo que ele queria conhecer o caminho, ele queria ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo que ele tinha medo de ouvir o que o Paulo falava, ele tinha expectativa de que Paulo acabasse caindo nas graças. Félix, né? Paulo achasse Félix até que um cara bonzinho, porque o chama frequentemente, e ele tentando também, eventualmente, induzir Paulo a lhe dar algum dinheiro, e aí fica tudo bem, né? Eu preguei o evangelho para ele, ofereci um dinheirinho aí, afinal de contas, né? Isso não é nada, né? Porque estou liberto, vou continuar pregando o evangelho e me livrei de uma grande encrenca. Todo mundo dá dinheiro para os caras e se eu der também, que diferença isso vai fazer? Mas não foi isso que Deus certamente deu a transparecer a Paulo naquele momento, e também não fazia parte do caráter de Deus, e o qual acredito Paulo podia ser considerado amigo, né? Então, Paulo conhecia a natureza do Senhor. O Senhor não corrompe. A corrupção é fruto da mentira, é fruto das inverdades, é fruto de obras das trevas, e Paulo não iria fazer isso e não fez, né? E, por outro lado, eu acredito, né, que cada vez que Félix chamava Paulo novamente, eu acredito que Paulo não se furtava também a falar, já que ele quer dinheiro, deixa ele na expectativa de que vai receber uma proposta, mas primeiro eu vou falar para ele algumas verdades. E isso durou algum tempo, pelo que a gente sabe, isso durou 2 anos, irmãos. 2 anos de chamadas e conversas e circunstâncias, né, dessa natureza. Nessa versão de Jerusalém, há uma nota que relata que esses 2 anos, não foi 2 anos por uma questão aleatória, ainda que debaixo da soberania de Deus, mas diz que conforme a lei romana, 2 anos era o período máximo que se podia se manter uma pessoa presa sem que se formulasse finalmente uma acusação final e um julgamento. É o limite, entendeu, de prisão temporária, né? Não pode manter uma pessoa em prisão temporária por mais de 2 anos, dentro do contexto da lei romana. Em grego a palavra é dietia, que significa biênio. Então esse era o limite. Ele não estava aqui se referindo a um tempo contado, mas a um espaço que não poderia ser ultrapassado de 2 anos, né? Essa experiência, então, aqui que Paulo tem, né, ele é muito similar à experiência que o Senhor teve quando foi levado a julgamento diante de Pilatos, né? As pessoas tentam acusar o Senhor Jesus de crimes que ele não cometeu, acusá-lo de coisas que não lhe cabiam, e por fim querem a sua morte. Com Paulo acontece a mesma coisa, né? Bom, passado um tempo, esse é o período também de Félix, a gente percebe que conforme Atos 25:9, algum irmão poderia ler aí, por favor? Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Então, os irmãos percebem, com relação a Festo, havia essa questão dele querer agradar os judeus. Aqui, Félix, a mesma coisa. 2 anos mais tarde, passou essa situação, né? Que Festo, aqui relatado no versículo 27, diz que querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, veja, tanto Félix quanto Festo tiveram a mesma atitude com relação a Paulo, querendo agradar aos judeus.
Então, irmãos, assim, eu já havia compartilhado com os irmãos semanas anteriores, né? A política é ruim. Quando a gente elege alguém, na verdade, a gente não deve ser tolo a ponto de esperar escolher o melhor, mas a gente tenta colocar o menos pior, porque não existe bom na política. O bom na política não tem espaço, porque o espaço da política não é para os bons. O espaço da política é o espaço da mentira, da corrupção, do jogo de interesses e do tráfico de poder. Num ambiente como esse, não há espaço, não se encaixa. A verdade e a justiça não se encaixa como pedra de fundamento no mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Não é possível que um sistema político que está fundamentado no maligno possa produzir boas obras. Então, quando a gente elege o menos pior. E aqui a gente olha Félix, por interesse para agradar os judeus, ele retém Paulo. E Festo, pela mesma razão. Sendo que Festo tinha uma natureza diferente da de Félix. Félix era essa pessoa provavelmente descontrolada, violenta, libertino, adúltero, sacrílego, mandou um mago lá tirar a mulher do outro. Fala que Festo era uma pessoa totalmente diferente. Era uma pessoa polida, educada. Ele era uma pessoa da nobreza, enquanto Félix era um ex-escravo liberto. Então eram pessoas totalmente diferentes quanto às suas origens, quanto àquilo que é a sua condição social, de educação, de formação, mas ambos tinham algo em comum. Quando você entra na política, você não é absoluto, você é esponjoso, né? Você samba conforme a canção para tirar proveito político da situação, para não cair e ser jogado para fora da política, né? Então, isso aqui aconteceu também com Festo. Agora, o que é pior, irmãos? Quando a religião se mete com a política. O sinédrio, o sumo sacerdote, os anciãos já estavam envolvidos com a política. Porque eles, naquela época, o sumo sacerdote era indicado pelas autoridades romanas. Eles eram indicados oriundos da nação de Israel, mas por indicação do poder romano. Então, quando os caminhos do Senhor se cruzam com os caminhos do mundo, a política vem de encontro àquilo que é divino, ela corrompe o que é divino. Então, obviamente, a nação de Israel já estava corrompida, mas quando se junta ali, ela se transforma numa sanha assassina. Eles queriam matar Paulo. E não fosse o fato de Paulo ser romano, que não tem nada a ver com os atos de justiça ou injustiça cometidos por Paulo, senão eles já teriam entregado ele para a morte, mesmo sabendo que ele não tinha pecado, porque assim fizeram com o Senhor. Pilatos falou, eu lavo minhas mãos, eu não vejo pecado nesse homem, mas se vocês querem matá-lo, matem-no. Por quê? Porque não queria desagradar os judeus, não queria desagradar o sinédrio. A gente deve aprender as lições da história, né, irmãos? Essas duas coisas, os caminhos do Senhor e a política, não se misturam. Eu já havia comentado com os irmãos. Tenho amigos, conhecidos, irmãos, 2, que estão a ponto de amanhã serem eleitos. 2 irmãos. Um foi diretor do Seminário Batista Catarinense, professor, uma pessoa erudita na palavra do Senhor, em São Paulo, professor de teologia. Está aí, é um passo de, pastor, há um passo de entrar nesse caminho sujo. O outro, um conhecido meu, mora em frente onde eu trabalho, também uma pessoa de Deus. Então, assim, nós devemos sempre olhar para isso. Vira e mexe, a gente vê no mundo televisivo pessoas recebendo autoridades políticas e falando para o rebanho, olha, votem nessa pessoa. Irmãos, o dia que vocês perceberem isso no lugar que vocês estiverem, esse já não é mais o caminho do Senhor. Esse lugar já não é mais o caminho do Senhor. Não há tal mistura, não há tal convergência. Luz com trevas. Não dá para purificar a política, não dá para purificar o mundo dessa forma, né? A mensagem do evangelho não cruza com a mensagem e o ambiente político. E Paulo, então, Festo é destituído, ele é removido do poder, tendo em vista os inúmeros erros e equívocos que ele provocou dentro do período de seu governo, a ponto de o Império Romano retirar
Félix, e assumir Festo, que é essa pessoa que eu comentei com os irmãos, pessoa de origem mais nobre, de outro nível social, educacional, que veio, e a gente sabe, quando um político sai, os irmãos já ouviram falar de transição de governo? Forma-se ali um comitê de transição, né? Estou saindo, junto os ministros, junto os conselheiros, teus, meus, vamos passar, quais são as pendengas que tem aqui que eu vou te deixar, quais são as batatas quentes que eu estou deixando para você. Então, acredita-se, né, os historiadores, de que Félix tenha feito essa passagem de bastão para Festo, e dentre os pontos que a palavra nos menciona, está o caso Paulo. Paulo era um caso, era um problema, porque ele era romano, era só por isso que ele era o problema, porque se não fosse isso, já tinham entregado ele para se, né, ali realmente sofrer na mão dos judeus. Na sequência, né, do versículo, do capítulo 25, já o versículo 1, fala, tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, eu acredito firmemente que Festo saiu de Cesareia para Jerusalém, não por conta de Paulo. Ele subiu porque ir ao encontro de Jerusalém significa ir ao encontro das autoridades que governavam o país a qual agora está sob domínio romano. Ele precisava conversar com as autoridades religiosas locais, porque a nação de Israel, de alguma forma, era uma teocracia sacerdotal. Eles controlavam o povo. Eles tinham poder de induzir a mente do povo, tinham poder de controlar ou levantar revoluções junto ao povo por questões religiosas. Então, Festo sobe para conversar com o sinédrio, para conversar com o sumo sacerdote e os anciãos, para obter apoio, né? Vamos estabelecer diálogo. Agora eu vou governar e vocês estão aqui juntamente, né? No versículo 2 fala, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, versículo 3, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandassem vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem. Então, os irmãos percebem que, passado 2 anos, irmãos, que teoricamente essa situação já deveria ter sido abafada, né, acalmada, diluiu, né? Paulo está retido, não fala mais com ninguém, não está influenciando mais ninguém, está lá preso em Cesareia, a nação continua lá sob domínio deles, mas 2 anos passados, a sanha assassina de Satanás está de pé, porque Satanás conhecia Paulo, né? E tinha o interesse de tirar a vida dele. Então, usa do instrumento. Qual é o instrumento de Satanás? A religião. Irmãos, pode mudar de rótulo, mas a natureza da religião, quando ela se estrutura e se forma, buscando poder, autoridade, controle, domínio, influência, ela assume o mesmo perfil que os judeus assumiram. Vocês olhem, com todo o respeito que a gente tem aqui, aos que têm fé diferente da nossa, mas olha o Império Romano atualmente, né, o Império Papal. Essa sexta-feira eu fui almoçar com uma pessoa que é católico bem fervorosa, e conversava a respeito dessa questão relacionada justamente à natureza da Igreja Católica Apostólica Romana, né, em que a estrutura se transformou na perdição, o mundo, o secularismo entrou para dentro da Igreja Católica Apostólica, fazendo-a transformar em romana, né? Conversava um pouco sobre isso. E vejam que eles pediam a Paulo, pediam a Festo, como um favor. Que dificuldade, né? Você entra para iniciar o seu governo, recebe ou vai ao encontro de autoridades, e as autoridades lhe pedem um primeiro favor. Aí você fala, se eu dou o favor, estamos de bem, né? Você me pediu, eu te entreguei, agora eu vou te pedir o que eu quero. Sempre tem a moeda de pagamento. E Festo segurou essa onda, né? Politicamente ele foi hábil e conseguiu não fazer esse favor. Ele contornou a situação
saia justa, né? Paulo era um problema, saia justa para Félix, saia justa para Lísias, saia justa para Festo, né? Ele contorna. E fala para eles, né? Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, ou seja, ele não fala, não está nem aqui comigo, né? Não está nem aqui comigo. Eu acabei de chegar, né? Acabei de chegar. E que ele mesmo, Festo, ele mesmo muito em breve partiria de lá, ou seja, eu vou descer daqui de Jerusalém, eu vou sair daqui, vou voltar para Cesareia, né? E no 5 ele fala, portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Então ele ganhou tempo, né? Ele ganhou tempo. Ó, se você quiser, desce comigo lá, vamos ouvir de novo, vamos ver essa situação aí, né? Porque a gente sabe que ele tinha o Império Romano também, que são as leis e estrutura legal que ele não poderia simplesmente entregar Paulo se não houvesse uma acusação firme e forte contra ele. E no versículo 6 fala, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. Então, desce de Jerusalém, aqueles 150 quilômetros, né, volta, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. É interessante, né, a diferença da natureza de Félix da natureza do outro, né, de Festo. Porque Félix protelou por 2 anos a situação. Festo desceu e imediatamente chamou Paulo para ser julgado. Então, o Alex, que está no mundo jurídico, né, sabe que quando a justiça tarda muito, é ruim, né? Tem uma frase que diz que justiça tardia não é justiça. Porque a justiça é uma demanda imperiosa frente a uma determinada circunstância em que a verdade precisa prevalecer. Sempre tem um acusado, sempre tem um acusador, sempre tem alguém que levanta a acusação, levanta a ação, levanta a queixa, levanta o pleito, e o outro lado que de alguma forma tem que se posicionar. Um está com a razão e o outro não está com a razão. Quando você suspende a execução de um julgamento, você deixa a parte prejudicada mais prejudicada ainda. Né? Mais prejudicado, porque alguém já está prejudicado. Entre contenda, né, alguém já está prejudicado. E Félix reteve por 2 anos, denotando a natureza injusta porque ele fez isso, porque ele queria dinheiro. Ele tentou aproveitar ao máximo o período de governo dele para, quem sabe, nesses 2 anos eu consigo desse homem alguma coisa aqui. Porque ele devia ter subornado muitas pessoas. E provavelmente todos cederam. É incrível, irmãos, como hoje não, né? Mas eu observo muito isso aí. A corrupção, ela é endêmica, é epidêmica. As pessoas oferecem dinheiro, as pessoas pedem dinheiro, isso é alastrado na nossa sociedade. E isso funciona no mundo comercial, no mundo dos negócios, no mundo da política, no mundo dos interesses, a tal ponto que se levantasse essa tampa, a gente morreria de nojo, de náuseas. E ele, por 2 anos, tenta aproveitar o máximo da oportunidade. Sendo que Festo, pelo contrário, imediatamente falou, eu quero resolver essa situação. Então, vou resolver essa situação. Então, no versículo 7, né, Festo desceu, sentou-se no tribunal, falou que Paulo fosse trazido. Vamos liquidar com essa questão. Não vai ficar essa batata assando aqui. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém. Então, essa turma não se cansa de viajar, né? Trazendo muitas e graves acusações contra eles, a exemplo do que já haviam feito com Lísias, a exemplo do que já haviam feito com Félix, as quais, entretanto, não podiam provar. Irmãos, se não há evidências, como provar alguma causa? Não há materialidade, né? Não tem evidência, não tem materialidade, não... Materialidade é até mais forte, né? Ele estava pedindo só uma evidência. Será que tem um cheirinho aqui de alguma coisa errada? Nem evidência tinha. Não é que ele falou, não tem prova. Ele falou, não tem evidência. A prova é uma materialidade, é algo forte. Mas aqui fala que não tinha evidência. Nenhuma menor evidência de que Paulo fosse culpado.
Essa circunstância, irmãos, para Paulo, eu creio que para nós também seria assim, seria uma provação muito grande, né? Não sei se alguém já teve oportunidade de ser acusado de alguma falta grave, no trabalho, ou na relação familiar, ou na relação conjugal, e você ter que passar por isso sabendo que você é inocente, mas não tendo a oportunidade de fazer com que as provas ou o confronto daqueles que o acusam, não tendo provas, levassem a sua inocência, né? Eu passei por uma situação dessa na virada do ano 2000, eu não sei se os irmãos lembram, tinha aquele negócio, olha, vai virar o 1999, tinha que mudar todos os sistemas das empresas. Eu trabalhava numa grande empresa em São Paulo, e eu fui encarregado de fazer a mudança, ser responsável por mudar todos os sistemas da empresa, inclusive os sistemas que operavam equipamentos eletrônicos. Era uma grande empresa de telecomunicações, então não só os sistemas administrativos da empresa deveriam ser alterados, como os sistemas também eletrônicos. O cara está fazendo uma chamada, virava 1999, meia-noite e 59 segundos, virava para o dia seguinte, a contagem de tempo tinha que continuar tarifando aquela ligação telefônica. Então, com isso eu tive acesso a todos os sistemas da empresa. Tinha que alterar banco de dados, alterar formato de informações, e muita gente, porque a gente é cristão e porque também é colocado em posição de destaque, muita gente tinha inveja da minha posição naquele momento. E urdiram uma acusação de que eu havia me apropriado de informações sigilosas da empresa, né? Fui chamado perante a diretoria, confrontado. É uma situação extremamente delicada. Claro que aqui é uma situação de teor e, né, de dimensão extremamente diferente, mas o que eu quero dizer aos irmãos, a circunstância de você ser acusado injustamente é péssimo. Quando você é confrontado publicamente diante de pessoas, claro, assim como naquele caso, o que o diretor na época falou, bom, temos alguma prova? Todo mundo que estava lá murmurando, engoliram e voltaram para trás, aquilo acabou. Mas foi muito ruim para mim. O fato de você ter que ser levado a uma situação dessa, alguém afrontar a tua honra, a tua dignidade, a tua pessoa, era o que estava acontecendo aqui com Paulo. Ele era um legítimo judeu, um obedecedor da lei, uma pessoa que guardava a lei, uma pessoa que chegou a matar cristãos porque ele guardava a lei. E está sendo acusado assim, né? Então, para Paulo, isso foi muito difícil. Eu pediria a algum irmão que lesse para mim Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e os perseguirem, e mentindo fizerem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Acho que esse versículo diz tudo, né, irmãos? É ruim você ser perseguido. É muito ruim você ser perseguido, você ser injuriado, mentirem contra você. É muito ruim. Mas quando você estiver sendo perseguido assim, e você estiver do lado certo da verdade, como aqui Paulo estava, a palavra diz que existe um galardão. Existe um galardão, né? Sustentar a verdade é um mérito. Não ceder à mentira é um mérito. Não se corromper é um mérito. Não ceder às pressões em função da verdade. A gente sabe, irmãos, quando eu até comentei também na penúltima, compartilhar com os irmãos, a mentira é a arma mais poderosa de Satanás para destruir a humanidade. Por causa da mentira, Satanás enganou Eva. Mentiu para ela. Falou, olha, não vai acontecer assim com você. E aconteceu. Né?
A mentira é o instrumento mais poderoso na mão de Satanás. Por isso que fala que Satanás é o pai da mentira. E são seus filhos todos os que mentem. Por isso a mentira não deveria, não poderia nunca coexistir na nossa vida, depois da nossa salvação. A gente não pode ter meia verdade. Uma meia verdade é algo que está acoplado com meia mentira, né? Porque tem um lado que é verdade e tem um lado que é mentira. Isso está empacotado numa condição em que você apresenta alguma coisa que é uma meia verdade. Não há meias verdades. É branco ou preto. É 0 ou 1. É verdade ou não é? Sim, sim. Não, não. Isso é o que a palavra nos ensina. Quando a gente sustenta a verdade, a justiça, a gente tem um galardão, é o que a palavra fala. Talvez a gente não entenda muito bem isso, no sentido, tá bom, galardão, e daí, o que é? Põe aqui três galardões aqui, de militar aqui, 3 medalhinhas no peito, né? Os militares têm os galardões aqui colocados no uniforme. Não, irmãos, não é isso. O galardão se refere a algo que está reservado nos céus para nós. Você pode entrar, vou usar mal parafraseando, ou mal, né, assim, de uma maneira muito simples, você pode entrar soldado raso, ou pode entrar com alguma patente perante o Senhor. Não que nos gloriemos por nada, mas porque Deus nos dá o galardão em função da nossa pessoa, daquilo que nós sustentamos. Então, eu volto a falar para os irmãos, a gente tem que buscar diante do Senhor muita graça para não escorregar na mentira. Quando a gente mente, a gente está dando o campo que Satanás queria. E por intermédio da mentira, ele vai provocar alguma destruição. Por isso que dizem que a mentira tem perna curta, porque logo depois vem a destruição. Você mente, a destruição vem. Né? A destruição vem. Pelo contrário, quando você sustenta a verdade, é adicionado à tua contabilidade um galardão. Que a gente possa, né, comparecer perante o Senhor com galardões, né? No versículo 8, fala que Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, ele foi reto e direto, né? Nada disso. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo. Então, aqui, de novo, né, a gente vê aquela situação em que Festo se vê numa situação difícil. Talvez ele falasse, puxa, mais fácil seria se as acusações fossem verdade, Paulo apresentasse uma defesa fajuta e eu me livraria desse problema entregando ele para ser julgado pelos judeus. Mas não é assim. Então, Festo indaga Paulo, né, tentando se livrar. Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus. E aqui ele bate duro em Festo, como tu muito bem sabes, não é como tu sabes. Ó, você deve ter percebido, não, tu muito bem sabes. Pra você chegar a falar isso assim, é quase que um apontar o dedo, né? Tu muito bem sabes. Você já me ouviu, já sabe da história, você sabe que eu sou inocente, né? Mas por que Paulo, depois de ter comentado isso, ele acaba apelando a César? Porque ele começa a perceber que vai se delinear novamente diante dele uma situação em que ele vai ser entregue aos judeus, né? E ele fala ainda no versículo 11, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhe ser agradável, de novo ele bate em Festo, né? Dá outra pancada em Festo. Ninguém, ou seja, o ninguém inclui Festo. Ele poderia trocar aqui, o ninguém por Festo, né? Se você quer agradar os judeus, para lhe ser agradável, você não pode me entregar a ele. Então ele usa um genérico aqui, né, para suavizar um pouco. Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. E ele sabe que Festo não ia segurar a barra, né? Aí ele fala, apelo para César. Então aqui, irmãos, traz outra lição para a gente, né? Muitas vezes a gente confunde o ser cristão com ser aquela pessoa meio insonsa,
que fica de toda forma esperando que um milagre aconteça a cada minuto do céu. Quando a gente se posiciona pela verdade, a gente tem que estar pronto para combater pela verdade, para lutar pela verdade, para confrontar as pessoas pela verdade, e para ir até os limites. E Paulo aqui foi até os limites, ele falou, apelo para César, depois de César não tem mais ninguém. Né? Ele não ficou ali, puxa, sou como cristão, vou como ovelha para o matadouro, e se isso acontecer, essa foi a vontade de Deus, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, o Senhor é soberano, sendo soberano, eu não preciso nem dizer nada, vou como ovelha para o matadouro. Não. Paulo tomou uma atitude combativa esse tempo todo, ele fez sua defesa por diversas vezes, ele confrontou autoridades, ele falou a verdade, e ele falou, se vocês não estão convencidos, se vocês não vão fazer um julgamento justo, ainda me resta uma alternativa, e eu apelo para essa alternativa. Então, nós não devemos ceder à mentira, não devemos ceder à injustiça, às circunstâncias que a gente presencia de injustiça no mundo, na família, no trabalho, onde quer que seja. Se a gente tiver oportunidade, a gente tem que ser pela verdade e pela justiça. É o que Paulo está mostrando aqui para nós, é o que o Senhor está nos ensinando, né? Então Festo foi falar com o conselho e respondeu, para César apelaste, para César irás. Então, concluindo, irmãos, assim, o que a gente percebe aqui? As autoridades, elas têm influência sobre a nossa vida, né? As autoridades têm influência sobre a nossa vida. As autoridades... a autoridade é uma instituição que Deus criou sobre a terra a partir do momento em que o homem peca e sai da presença do Senhor, em que ele estava sob a autoridade direta de Deus, e a humanidade se multiplica, é necessário estabelecer-se autoridades secundárias para controlar o mal, para punir e fazer justiça, juízes para julgarem, é necessário uma estrutura. Então, quando a palavra fala que nós devemos orar pelas autoridades, é porque nós vemos aqui dois tipos de autoridades, né? Um foi Félix, extremamente corrupto, que protelou 2 anos. Essa circunstância poderia ser liquidada 2 anos atrás, praticamente. Paulo já estaria lá diante de César, provavelmente Deus o havia encarregado de estar perante César, mas é claro que sabemos que Paulo tinha que falar para Félix o que falou, a gente não sabe o que aconteceu mais para frente na vida de Félix, mas bateu fundo lá em Félix. Mas devemos orar pelas autoridades. Nós não somos obrigados a aceitar juízo injusto. Eu fui julgado, fui lá em primeira instância, eu tenho convicção, tenho provas materiais, mas encontrei um juiz injusto. Isso é a coisa mais comum, irmãos. Encontrei um juiz corrupto. Isso é muito comum, irmãos. Mas eu fui julgado. Não, você vai apelar. Você vai apelar pela verdade, pela honra, pela verdade. Se é verdade o que você está falando, você quer sair daqui como mentiroso, sendo cristão, como defraudador, como devedor? Não, eu fui julgado, eu sou inocente, mas eu vou pagar. Você está pagando, então você confessa que você está errado. Claro, Paulo fala, né? Se nele foi encontrado algum mal, ele fala, se em algum, no versículo 10 ele fala, né? Sou perante o tribunal de César. Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, mas tem um versículo que fala que se ele foi encontrado algum pecado, ele estava disposto a morrer, né? É 11? Se foi encontrado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Esse é o ponto. Se você está condenado e você está errado, eu estou pronto a pagar o meu erro. A ser preso, a pagar uma multa pecuniária, a pagar pelo meu erro. Né? Isso é justo e é correto. Mas se você não é essa tal pessoa e você aceder pagando para não ter problemas, você está cometendo injustiça. Não é justo. Você carrega o testemunho do Senhor, está aceitando carregar uma imagem de injustiça sobre a sua pessoa para ter uma vida mais fácil, né? Às vezes a gente sai de confusões, não, eu vou pagar, quero sair disso. Enfim, a gente não deve aceitar juízo injusto. Nós devemos lutar pelos nossos direitos. E nós estamos agora
Amanhã, num dia de eleição, né? Não vou dar santinho para ninguém. Mas existe uma lição aqui para a gente, né, irmãos? Se você elege uma pessoa injusta, o que você pode esperar dela com relação à prática da justiça? Quanto mais injusta for essa pessoa, mais injustiça vai existir dentro do domínio do lugar sobre o qual você está sujeito àquela autoridade. Então, nós devemos realmente ter consciência, né, quando a gente toma essa atitude, para que depois a gente também possa orar, né, para que o Senhor nos dê uma... A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, para que possamos servir a Deus. Você vota no capeta e depois quer ter uma vida mansa e tranquila. Você escolhe lá um número que te deram e você nem sabe quem é, e depois você espera ter uma vida mansa e tranquila. Irmãos, isso é inconsistente. Uma consciência cristã, né? A consciência cristã, sabedores que a todo tipo de pessoa nós devemos tentar o máximo possível colocar o melhor ou o menos pior, para que possamos ter uma vida mansa e tranquila, né? E por fim, né, irmãos, sabermos que aquilo que nós lemos em Mateus e Atos, logo na entrada, o Senhor é aquele que arranja todas as coisas, as circunstâncias, o momento, o lugar, ele é soberano. Cabe a nós nos portarmos como cristãos dentro da soberania de Deus, para que nós possamos servir a Ele e receber o galardão. E é isso que Paulo estava fazendo. E é isso que essa palavra nos ensina, através da experiência que Paulo estava passando. Nós temos paz com Deus se falamos a verdade, e caminhamos no caminho da verdade. Nós confiamos no Senhor e sabemos que a nossa vida está na mão dEle. Então seguimos por esse caminho. Amém.